Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consulte-me Consultoria de Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas. Vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o momento de transição, saindo de funcionários, ou mesmo que a gente não tenha tido algum emprego, para empreendedor ou empreendedora. Esse é um momento muito delicado, porque não basta a gente ter uma ideia. Eu tenho inclusive aqui um vídeo no canal chamado Planejamento Inicial, onde eu falo sobre isso. Não é que não basta ter uma ideia, a gente precisa de ter um planejamento mínimo. Mas eu quero falar antes disso. Não é? Nesse meu tempo aí de consultoria, eu ouço invariavelmente das pessoas falando do problema que é não só antes de ter a ideia, mas de colocar isso em execução. Então a gente está falando de padrão mental, ou seja, aqueles padrões de pensamento que a gente tem ao longo do tempo. Né? E esses padrões de pensamento, os padrões mentais, nos atrapalham muito quando a gente tem que tomar essa decisão. Então, muito antes da gente ter uma ideia, ou às vezes em alguns casos, depois que temos a ideia, esse padrão mental ou esses padrões mentais fazem com que a gente tenha medo ou que a gente desista. Não é? Para que nós possamos entender isso, primeiro temos que pensar sobre a neurolinguística, a PNL, Programação Neurolinguística. Então nós temos geralmente um pensamento, e durante o dia a gente tem milhares de pensamentos, e esses pensamentos vão gerar em todos nós uma emoção, e essa emoção vai gerar um sentimento. Então é pensamento, emoção e sentimento. Portanto, pensamento, emoção e sentimento acabam formando certos padrões de pensamento e muitas vezes esses padrões são provenientes da nossa infância, do nosso processo de criação. Não só a infância, mas a adolescência. Nós temos muita influência do que nos foi ensinado, de que pai, mãe, tio, avô, irmão, irmã, amigos, eles acabam nos influenciando. Então a gente acaba criando alguns padrões. E o maior perigo quando a gente está nesse processo de saída de funcionário, por exemplo, para empreendedor, ou mesmo que eu não tenha sido funcionário, será a minha primeira atividade, eu não vou procurar um emprego, eu vou querer empreender, o primeiro problema advindo de padrões mentais negativos é o medo. Então é muito comum, eu já senti medo várias vezes e vou continuar sentindo, o medo é humano. Porém o medo, ele acaba levando a um outro sentimento negativo, que é a vontade de desistir. O medo nos força à desistência. Esses são problemas que a gente tem que atentar para isso antes de termos essa ideia, porque senão nós não vamos para frente. Já vi alguns casos de pessoas que poderiam ser bons empreendedores, a gente sente isso, a gente vê que a pessoa tem comportamentos empreendedores, mas que por conta de padrões mentais, dessa influência interna que a gente sofre, a gente vai falar também da influência externa, acabaram tendo muito medo. Acabaram deixando a oportunidade passar por uma desistência, às vezes até por preguiça. Muitas vezes também nós temos a pessoa que é perfeccionista. Eu mesmo já fui muito perfeccionista. E esse perfeccionismo, ele pode ser até uma doença, porque tem pessoas que deixam de fazer alguma coisa, deixam de empreender, porque tudo tem que ser daquele jeito do que ela pensa, tudo tem que estar sob o controle da pessoa. E na realidade a gente não tem controle sobre quase nada. Então o perfeccionismo também é uma reação negativa, um sentimento, uma emoção negativa, ou um padrão mental que a gente tem que acaba nos freando nesse processo. Então o que eu estou querendo dizer é que sempre que a gente puder, a gente tem que ter aí algum profissional, fazer um curso de programação neurolinguística, fazer uma terapia, para que a gente possa destravar. Esse processo de pensamento, emoção e sentimento, a gente tem que atuar principalmente na emoção, para que ela não gere um sentimento negativo. Porque pensamento a gente tem os bobotões, é claro que a gente pode reprogramar o nosso cérebro e a gente pode inclusive atuar na forma de pensar. A gente pode diminuir através de orações, ou através de meditação, yoga ajuda muito a gente, diminuir esse ritmo frenético que muitas vezes o nosso cérebro impõe. Então essa cadeia de pensamento, emoção e sentimento, nós temos que atuar aí. Nós podemos atuar pelo menos no segundo ponto, que é a emoção. Podemos evitar que uma emoção seja negativa. Às vezes nós nos flagramos pensando em uma série de coisas, inclusive com uma trilha sonora. No cérebro provoca uma trilha sonora.
Mas é importante que a gente tenha esse tipo de controle, né? Ou que a gente, pelo menos que nós saibamos que existe a possibilidade da gente controlar isso. Ora, eu emito pensamentos e se eu puder evitar uma emoção negativa para evitar, consequentemente, um sentimento negativo, isso será muito importante. É possível a gente, inclusive, atuarmos, né? Nós reprogramarmos o nosso cérebro para evitarmos logo o pensamento. Mas isso é muito difícil. Mas se no primeiro momento a gente puder, pelo menos, evitar as emoções negativas, né, que levam ao medo, à desistência, ou outro lado, um perfeccionismo muito grande, e isso vai fazer com que a gente trave, né, com que a gente pare qualquer processo. Isso não vale só para quando queremos empreender, mas qualquer coisa nas nossas vidas. Não é? Esse fluxo ele tem que ser muito bem observado. Eu vejo isso muito quando essas pessoas estão nesse processo. Olha, meu primeiro emprego, eu não quero um emprego, eu quero empreender. Mas aí já trava por conta disso que eu falei. Ou eu sou funcionário e tenho muito medo de virar empreendedor. Não é? Em alguns casos, as pessoas mantêm os seus empregos e, ao mesmo tempo, estão empreendendo. Eu já falei isso, inclusive, em alguns vídeos, eu acho que no vídeo do planejamento inicial, que isso, no primeiro momento, é muito, muito tranquilo. Só que a partir da hora que a empresa começa a crescer, os problemas vão se avolumando, eu tenho que optar entre o meu emprego e a minha empresa, porque fazer os dois juntos é impossível. Vai chegar uma hora, né, isso que eu estou dizendo, que vai ser impossível. No primeiro momento é até possível. Eu sempre oriento o pessoal para já, se possível, já começar com o empreendimento, se possível, não é? Para não termos esse conflito. Mas voltando à questão do padrão mental, padrão de pensamento, a gente tem que atuar nisso, senão nós vamos ficar presos não só nessa ideia de empreendermos, mas qualquer outro tipo de ideia. Porque não é só esse problema do padrão mental interno que nós temos. Não é? Às vezes, sentimento negativo, não é que vem de uma emoção negativa. Né? Vou dar um exemplo dessa cadeia de pensamento, emoção e sentimento. De repente, eu pensei em alguma coisa, posso ter pensado numa música que eu ouvia há 20, 30 anos atrás, isso gerou uma emoção, que pode ser uma emoção positiva ou negativa, e que vai gerar também um sentimento, não é? Por exemplo, pode ser um sentimento de saudade, não é? Pode ser um sentimento de alegria, né? Eu sentir alegre, não é? Então, assim, se eu puder atuar ali na emoção, principalmente, não é? Tentar programar o meu cérebro, é possível, inclusive, o pensamento. Mas, no primeiro momento, se pelo menos eu puder atuar na emoção, a hora que eu sentir uma emoção negativa, não é? Se eu puder ali atuar, falar, peraí, eu vou ter que tentar pensar numa emoção positiva, não é? Tentar fazer uma visualização de todo esse processo, já visualizando o sucesso disso. Não é coisa de autoajuda, não, mas é uma coisa possível de se fazer. Se a gente não combater essas emoções e consequentemente, os sentimentos negativos, claro, os pensamentos também, depois de de uma certa prática, a gente vai sempre travar. Praticamente nada nas nossas vidas darão certo. Eu tenho um vídeo aqui sobre metas que a gente pode colocá-lo também, mas eu preciso antes trabalhar os meus padrões de pensamento, principalmente quando eles acabam gerando emoções negativas e sentimentos negativos. Nós temos desestímulos e estímulos externos nesse processo, né, que acaba afetando pensamentos, emoções e sentimentos, acabam tornando-os negativos e trazendo para a gente medo, desistência ou outras emoções negativas. É muito comum familiares e amigos, né, falarem com a gente, olha, você está saindo de um emprego e vai montar um negócio, pensa duas vezes, você está ganhando um bom salário. Não é? Na melhor das boas intenções que o pessoal fala isso. Mas a gente tem que ter uma barreira nisso, não é? Porque senão as coisas vão evoluindo e a gente vai freando, a gente vai começar a cultivar esses padrões de pensamento que são negativos, não é? Sem querer julgar, como eu falei aqui anteriormente, a intenção da pessoa que faz isso, que geralmente as intenções são as melhores possíveis, mas cabe a nós pensarmos, não é? Se isso não vai nos contaminar. É claro que, de repente, se a pessoa sai de um emprego muito bom e nem teve uma ideia, já que sem planejamento nenhum,
como eu disse aqui no vídeo do planejamento inicial, já querer partir logo para a ideação, partir logo para fazer uma coisa sem ter a menor ideia, aí realmente é uma coisa muito arriscada. Mas a gente vê esses desestímulos provenientes de pessoas que são externas a nós, às vezes um cônjuge, uma cônjuge, não é? Com toda boa intenção, mas isso faz com que a gente freie esse processo. Então é preciso analisarmos, não é, de fato, se isso não está fazendo com que a gente tenha um padrão mental negativo, não é? Antes de mais nada, pensarmos na possibilidade da pessoa estar certa. Olha, às vezes realmente faltou ali, como eu disse, né? Faltou um planejamento, eu estou querendo ir com muita sede ao pote, isso não é bom. Mas se não for isso, que é muito normal, às vezes a outra pessoa que está ali, do nosso lado, ela nunca teve a coragem de empreender, não é? E ela acaba passando para a gente esse padrão mental dela. Que, de novo, não cabe aqui o julgamento. Ela, às vezes, faz isso, a pessoa faz isso não é a melhor das boas intenções. Mas ela está passando, às vezes, uma realidade que é dela para a nossa. Então, nós temos que pensar muito sobre isso. Por isso, é preciso que nós tenhamos uma persistência. Né? São duas palavras, persistência e foco. Se eu conseguir, não é, romper essa barreira, que, como disse já no início do vídeo, ela é muito difícil, porque todos nós temos medo e temos emoções e sentimentos negativos. Se eu consigo controlar, fiz um planejamento, estou relativamente seguro, porque a gente sabe que empreender, a gente corre riscos, obviamente. Mas se eu tenho uma relativa segurança, eu fiz um planejamento inicial e vou querer seguir nessa ideia, né, já colocá-la em prática, então é preciso termos o quê? Foco e persistência. E para isso é fundamental termos nesse fluxo de pensamento, emoções e sentimentos que eles sejam positivos, não é? Então eu não posso ficar, toda vez que eu sentir uma emoção negativa, antes disso caminhar para algum sentimento de melancolia, uma coisa de desistência, uma coisa mais negativa, eu tenho que atuar aí nesse processo para fazer com que essas emoções, né, ou mesmo talvez ali o sentimento, passam a ser positivas. Isso é muito importante, não é? A questão do foco é simplesmente focar e ir, não é? Porque muitas coisas acabam nos desviando do foco quando a gente está colocando em prática os nossos negócios. Aí o perfeccionismo, que é uma coisa negativa na maioria dos casos, é claro que em outro caso o perfeccionismo ele pode até nos ajudar, né? Mas na maioria dos casos o perfeccionismo ele nos atrapalha, né? Porque aí vem, mas eu não estou com dinheiro suficiente para investir, mas eu acabei de ver agora um depoimento de uma amiga minha, e aí vai, né? Então o foco é importante. A partir da hora que eu fiz todo esse processo, eu tive a ideia, consegui romper padrões mentais negativos, fiz um planejamento, ele deu ali possibilidades positivas, então eu tenho que ter foco, não é? E a persistência, porque eu tenho que chegar à execução do projeto, senão vem uma frustração que é muito grande. Eu fiz todo esse processo, chegou no finalzinho, eu não coloquei em prática, eu vejo isso em alguns casos, não é? Portanto, recapitulando, nós temos padrões de pensamento, né? Eles são oriundos de um processo, que é o pensamento, que gera uma emoção e que vai gerar um sentimento, né? E a gente tem que atuar aí, porque senão essas emoções e sentimentos, é claro, o pensamento também, né? Mas às vezes inicialmente, como há uma torrente de pensamentos, é muito difícil a gente no primeiro momento atuar no fluxo de pensamentos, então a gente tem que atuar principalmente na emoção ou até mesmo no sentimento, né? E aí a gente tem que fazer com que essas emoções negativas, como o medo, por exemplo, né? Às vezes a preguiça, não vou mexer com isso, que dá muito trabalho, etc. e tal, né? Então eu tenho que transformar tudo isso, eu digo tentar transformar em emoções positivas, né? E aí, depois que eu tive a ideia, fiz um planejamento, estou relativamente certo do que eu quero, né? Evitar esse tipo de influências, ou principalmente de desestímulos que vêm de pessoas externas. Repito, na maior parte das vezes são pessoas bem intencionadas, mas a gente tem que evitar esse tipo de contaminação, senão a gente volta lá para o início do processo e a gente não faz nada. E aí termos foco e termos persistência. Eu falo muito em várias palestras sobre isso, que eu estou tocando aqui
nesse vídeo, e falo também dessa questão da persistência. A persistência é um comportamento empreendedor. Né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre os comportamentos empreendedores, porque é interessante isso. Ninguém tem todos os comportamentos empreendedores. Às vezes a gente tem alguns e outros a gente tem que a gente tem que desenvolver, não é? Esses comportamentos. Mas a persistência, ela não pode também, como um remédio, né? Não pode ser uma dosagem muito alta. Eu também não posso ficar persistindo numa coisa dando murro em ponta de faca. Chega uma hora que, olha, peraí, a persistência, eu persisti, mas se eu estou vendo que não está dando certo, alguma coisa lá deu errada. O próprio mercado faz isso. Eu posso ter feito, como eu disse no planejamento inicial, um plano muito bacana, mas estou vendo que a execução, o mercado mudou, ou por um outro motivo não estou conseguindo. Então é melhor aí realmente parar, não é, nesse processo. A persistência ela não pode ser, ou seja, não pode virar teimosia. Não é? Então quando a gente fala em foco e persistência, também até um certo limite. Não é? Por isso que também os estímulos externos das outras pessoas, a gente tem que ter um filtro sobre isso, como eu falei anteriormente. Mas a gente também não pode, nós não podemos ficar isolados, não é? Porque às vezes a pessoa está vendo algo que eu não estou vendo, ok? Espero que você possa atentar para isso. Essa questão do pensamento, do padrão mental, pode nos influenciar muito negativamente. Existe essa cadeia, como eu já me referi. Não é? É claro que tudo existe um limite, não é? Mas é importante que a gente possa passar por essa fase, que é uma fase difícil, onde a gente sente realmente isso, medo, dá vontade de desistir, etc. Mas se nós não rompermos essas barreiras, nós não colocaremos nada, absolutamente nada, nas nossas vidas em prática. Porque não existe nada fácil. Não tem uma coisa, uma meta que você pode ver, advinda de um objetivo, que seja fácil. Não é? Tudo tem algum grau, né? Algum relevado grau de dificuldade. Se vocês gostaram, dê aquele joinha, né? Eu gostei. Compartilha, é muito importante para a gente o compartilhamento desse vídeo. E se inscreva no canal. Não é? É muito importante que vocês possam passar esse vídeo para frente. Ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo.